Subtítulo: A distribuição de funções entre o cavalo e o cavaleiro. Escreveu Karl Marx no primeiro tomo de O Capital, aspas, o descobrimento das jazidas de ouro e prata da América, a cruzada de extermínio, escravização e sepultamento nas minas da população aborígene, o começo da conquista e o saqueio das Índias Orientais, a conversão do continente africano em local de caça de escravos negros, são todos feitos que assinalam os alvores da era de produção capitalista. Esses processos idílicos representam outros tantos fatores fundamentais no movimento da acumulação original. Fecha aspas. O saqueio, interno e externo, foi o meio mais importante para a acumulação primitiva de capitais que, desde a Idade Média, possibilitou o surgimento de uma nova etapa histórica na evolução econômica mundial. À medida que se estendia a economia monetária, o intercâmbio desigual abarcava cada vez mais segmentos sociais e regiões do planeta. Ernest Mandel somou o valor do ouro e da prata arrancados da América até 1660, o espólio da Indonésia pela Companhia Holandesa das Índias Orientais desde 1650 até 1780, os lucros do capital francês no tráfico de escravos durante o século XVII, os ganhos obtidos pelo trabalho escravo nas Antilhas Britânicas e o saque inglês da Índia durante meio século. O resultado supera o valor do capital investido em todas as indústrias europeias até 1800. Mandel observa que esta gigantesca massa de capitais criou um ambiente favorável aos investimentos na Europa, estimulou o, aspas, espírito de empresa, fecha aspas, e financiou diretamente o estabelecimento de manufaturas, dando um grande impulso à Revolução Industrial. Mas, ao mesmo tempo, a formidável concentração internacional da riqueza em benefício da Europa impediu, nas regiões saqueadas, o salto para a acumulação de capital industrial. Aspas. A dupla tragédia dos países em desenvolvimento consiste em que não só foram vítimas deste processo de concentração internacional, mas também, posteriormente, tiveram de compensar o atraso industrial, ou seja, realizar a acumulação original de capital industrial em um mundo inundado pelos artigos manufaturados por uma indústria já madura, a ocidental. Fecha aspas. As colônias americanas foram descobertas, conquistadas e colonizadas dentro do processo da expansão do capital comercial. A Europa estendia seus braços para alcançar o mundo inteiro. Nem a Espanha nem Portugal receberam os benefícios do envolvente avanço do mercantilismo capitalista, embora fossem as suas colônias que, em grande parte, proporcionaram o ouro e a prata que nutriam essa expansão. Como vimos, se bem que os metais preciosos da América iluminassem a enganosa fortuna de uma nobreza espanhola, que vivia sua Idade Média tardiamente e na contramão da história, simultaneamente selaram a ruína da Espanha nos séculos seguintes. Foram outras as comarcas da Europa que puderam incubar o capitalismo moderno, valendo-se em grande parte da expropriação dos povos primitivos da América. A rapinagem dos tesouros acumulados sucedeu à exploração sistemática nos socavões e jazidas do trabalho forçado dos indígenas e escravos negros arrancados da África pelos traficantes. A Europa necessitava de ouro e prata. Os meios de pagamentos em circulação multiplicavam-se sem cessar e era preciso alimentar os movimentos do capitalismo na hora do parto. Os burgueses apoderavam-se das cidades e fundavam bancos, produziam e trocavam mercadorias, conquistavam novos mercados. Ouro, prata, açúcar. A economia colonial, mais abastecedora do que consumidora,
estruturou-se em razão das necessidades de mercado europeu e a seu serviço. O valor das exportações latino-americanas de metais preciosos foi, durante prolongados períodos do século XV, 4 vezes maior que o valor das importações, compostas de escravos, sal e artigos de luxo. Os recursos fluíam para que os acumulassem as nações europeias emergentes do outro lado do mar. Esta era a missão fundamental que trouxeram os pioneiros, embora, além disso, aplicassem o evangelho quase tão frequentemente como o chicote aos índios agonizantes. A estrutura econômica das colônias ibéricas nasceu subordinada ao mercado externo e, em consequência, centralizada em torno do setor exportador, que concentrava renda e poder. Ao longo do processo, desde a etapa dos metais à provisão de alimentos, cada região se identificou com o que produzia e produzia o que dela se esperava na Europa. Cada produto, carregado nos porões dos navios que sulcavam o oceano, converteu-se numa vocação e num destino. A divisão internacional do trabalho, tal como foi surgindo junto com o capitalismo, parecia-se mais com a distribuição de funções entre o cavaleiro e o cavalo, diz Paul Baran. Os mercados do mundo colonial cresceram como meros apêndices do mercado interno do capitalismo que emergia. Celso Furtado adverte que os senhores feudais europeus obtinham um excedente econômico da população por eles dominada e o utilizavam, de uma forma ou de outra, em suas próprias regiões, enquanto o objetivo principal dos espanhóis, que recebiam o rei Minas, terras e indígenas na América, consistia em subtrair um excedente a fim de transferi-lo para a Europa. Esta observação contribuiu para esclarecer a meta final que teve, desde a sua implantação, a economia colonial americana. Embora formalmente mostrasse alguns aspectos feudais, atuava a serviço do capitalismo nascente em outras comarcas. No fim das contas, tampouco em nosso tempo a existência dos centros ricos do capitalismo pode explicar-se sem a existência das periferias pobres e submetidas. Umas e outras integram o mesmo sistema. Mas nem todo o excedente evadia-se para a Europa. A economia colonial era regida pelos mercadores, os donos das minas e os grandes proprietários de terras que repartiam entre si o usufruto das mãos de obra indígena e negra, sob o olhar ciumento e onipotente da coroa e seu principal sócio, a Igreja. O poder estava concentrado em poucas mãos que enviavam à Europa metais e alimentos e da Europa recebiam os artigos de luxo, a cujo desfrute consagravam suas fortunas crescentes. As classes dominantes não tinham o menor interesse em diversificar as economias internas, nem elevar os níveis técnicos e culturais da população. Era outra a sua função dentro da engrenagem internacional para a qual atuavam, e a imensa miséria popular, tão lucrativa do ponto de vista dos interesses reinantes, impedia o desenvolvimento de um mercado interno de consumo. Uma economista francesa sustenta que a pior herança colonial da América Latina, que explicou seu considerável atraso atual, é a falta de capitais. Entretanto, toda a informação histórica mostra que a economia colonial produziu, no passado, uma enorme riqueza para as classes associadas, dentro da região, ao sistema colonialista de domínio. A enorme mão de obra disponível, que era gratuita ou praticamente gratuita, e a grande demanda europeia por produtos americanos tornaram possível, diz Sérgio Bagu, aspas,
uma precoce e vultosa acumulação de capitais nas colônias ibéricas, o núcleo de beneficiários, longe de ir se ampliando, foi se reduzindo em proporção à massa da população, como se depreende do fato de que o número de europeus e crioulos desempregados aumentasse sem cessar. Fecha aspas. O capital que sobrava na América, uma vez deduzida a parte do leão que se dirigia ao processo de acumulação primitiva do capitalismo europeu, não gerava nessas terras um processo análogo ao da Europa, para lançar as bases do desenvolvimento industrial, mas se desviava para a construção de grandes palácios e templos ostentosos, à compra de joias, roupas e móveis de luxo, à manutenção de numerosos serviçais e ao desperdício em festas. Em boa medida, este excedente também ficava imobilizado na compra de novas terras ou continuava girando nas atividades especulativas e comerciais. No ocaso da era colonial, encontrará Humboldt, no México, aspas, uma enorme massa de capitais amontoados em mãos de proprietários de minas ou dos negociantes que se haviam retirado do comércio, fecha aspas. Não menos da metade da propriedade de base e do capital total do México pertencia, segundo seu testemunho, à Igreja, que além disso controlava boa parte das terras restantes mediante hipotecas. Os mineiros mexicanos investiam seus excedentes na compra de grandes latifúndios e nos empréstimos em hipoteca, como os grandes exportadores de Veracruz e Acapulco. A hierarquia clerical estendia seus bens na mesma direção. Grandes resistências palacianas surgiram na capital, e os suntuosos templos nasciam como cogumelos depois da chuva. A servidão indígena alimentava o luxo dourado dos poderosos. No Peru, em meados do século XVII, grandes capitais procedentes dos encomendeiros, mineiros, inquisidores e funcionários da administração imperial voltavam-se ao comércio. As fortunas nascidas na Venezuela no cultivo do cacau, iniciado em fins do século XVI, investiam-se aspas em novas plantações e outros cultivos comerciais, assim como em minas, bens de base urbanos, escravos e gado. Fecha aspas. Final na página 50.